Continuando então com a nossa aula, né, para as referências, que é um elemento pós-textual, lembram que a gente viu a estrutura do artigo científico, do trabalho acadêmico, e aí a gente viu elementos textuais, elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Nos elementos pós-textuais, a gente coloca a referência, né, as referências do texto. E essas referências, elas precisam dar ali, elas estão contidas, né, a norma para ela é a NBR 6023 de 2003, e elas estão, né, elas contêm ali o endereço para que o meu leitor, que queira ler as obras que eu pesquisei, possa ir direto e encontrar a obra certa, tá? E aí, então, eu preciso identificar cada uma das obras de forma correta. Elas têm que ser organizadas em ordem alfabética, né, com todos os elementos que são essenciais, né, ou que sejam complementares para que o meu leitor, né, ou a pessoa que esteja fazendo uma pesquisa, ela possa encontrar. E aí a gente tem que padronizar, né? Se eu coloco a edição, né, de um dos livros, eu tenho que colocar a edição de todos os outros livros. Se eu não coloco em um, eu não coloco nos outros, tá? Elas têm que ser digitadas em espaçamento simples, alinhadas, né, somente à margem esquerda do texto, separadas por uma linha, por um espaço entre uma referência e outra. E os títulos vão ser destacados com negrito, né, exceto nas obras que não indicam a autoria, e aí o elemento que vem primeiro é o próprio título, né, e aí eu coloco a primeira palavra do título em caixa alta e sigo o restante do texto, mas sem negrito, tá, nessa situação específica. E aí eu coloquei para vocês, né, alguns modelos aqui de citação. E aí eu vou pedir para vocês que vocês observem esses modelos aqui. Além desse slide, né, eu postei para vocês também na aula 19 um livrozinho, né, da professora Yvonne Richtheimer, que ela formatou o livro no formato já de trabalho acadêmico. Então, cada uma das partes que ela vai explicar lá, ela também vai formatar no padrão daquilo que ela está explicando. E lá vocês vão encontrar, né, por seção, como fazer referência de livro, né, livro com mais de 3 autores, leis, né, vocês podem fazer citação de relatório, de tese, de dissertação, de monografia, como é que eu cito artigos de jornal, como é que eu cito coleção de revista, artigo de revista, e aí tem que ter uma atenção especial, porque revistas de circulação, que não são revistas acadêmicas, a gente cita de uma forma, né, eu coloco o título do artigo que eu estou citando dessa revista, aqui no caso, por exemplo, a revista Veja, eu vou colocar o título do artigo em negrito. Agora, se for periódico, né, se for uma revista científica, eu coloco o título da revista em negrito e não o título do artigo, né? Mas aí, quando é revista, quando é periódico, eu preciso informar, né, qual é o volume, qual é o número, qual é a página, né, e qual é o mês ou o ano de publicação. Então é importante que a gente esteja atento a esses detalhes, porque um detalhezinho desses aqui, gente, vai fazer a pessoa que está pesquisando ficar perdida, tá? Quando é jurisdição, né, a gente coloca primeiro o título, que é a especificação da legislação, número e data, né, aqui no caso, ó, Brasil, Constituição 1988, Constituição da República Federativa do Brasil, que é a ementa dela, né, e os dados de publicação, Brasília, Senado, 1988. Então, é preciso estar atento a esses detalhes. Posso usar como documento, né, os anais de um evento? Por exemplo, vocês participarão do CEP e o trabalho de vocês vai para os anais do evento, né? Então, se alguém quiser citar o trabalho de vocês, essa pessoa pode citar, porque o trabalho de vocês vai ficar publicado nos anais do CEP, tá? Posso citar mapas, posso citar programas de televisão, entrevistas, palestras, conferências, né, correspondências, vídeo, disco, CD, cassete. Todo mundo aí conhece esse tipo de material? Olha só, para o povo da minha época,
Aqui é uma fita VHS. Quem lembra das fitas VHS, né? Tinha que rebobinar a fita para devolver na locadora. Sabem o que é isso? Faz tempo, né, minha gente? Tem lá as fitas cassetes também, né? Que a gente usava a canetinha para poder rebobinar. Então, posso fazer uso disso, né, no meu trabalho como informação? Sim, mas tem um jeito certo de fazer a referência e a gente tem que estar atento a ela. Posso fazer citação, né, no texto lá, eu posso, né, trabalhar, por exemplo, o meu objeto de pesquisa é um filme, prof. Então, ok, você faz, né, o seu objeto de pesquisa é o filme, mas você precisa colocar nas referências todos os dados dele, né? Título, direção, local, distribuidora, ano, unidades físicas, duração em minutos, né? Então tem que colocar todas as informações. CD-ROM, que não é da época de vocês, da maioria de vocês, né? Mas vocês sabem o que é, eu vou ter fé em Deus que eu não tô tão velha assim, né? E aí a gente coloca também os textos que a gente encontra na internet, né? Já viram isso aqui, com certeza no artigo de vocês, nas referências vai ter também, né? A gente tem que colocar informação disponível em e colocar o link de acesso e o dia do acesso que vocês fizeram ao texto, né? Então a gente também tem que colocar, tá bom? Filme, Bíblia, partes da Bíblia, trabalhos acadêmicos, né? Então aqui eu coloquei para vocês alguns modelos. No material que está na aula, né, 19, também tem outras informações que vocês podem consultar. Agora eu vou pedir para vocês para acessarem a lista de exercícios, tá? Que eu coloquei disponível lá. Vocês vão baixar, vão responder e vão postar novamente, né, já como um exercício também de treino para a prova de vocês, tá bom? E aí, lembrando que todas as atividades que eu deixei para vocês fazerem agora, tanto os posts nos fóruns, quanto os exercícios que a gente foi fazendo ao longo das aulas, eu vou deixar aberto para que vocês postem até o dia 20, né, atendendo aí a necessidade daqueles que não estão tendo acesso à internet todos os dias, tá bom? Então, por favor, né, coloquem em dia aí as atividades, porque dia 20 eu fecho e aí eu não recebo mais, tá bom, meninos? Beijo no coração de vocês, muito obrigada aí pela cooperação, né? E eu estou aberta também para as dúvidas lá na nossa sala do Colaborate, ok? Beijos!